Bem-vindo de volta. Hoje vou responder as perguntas mais frequentes sobre os alemães. Esse povo estranho que vive no meio da Europa. Quase tudo sobre eles é esquisito. As roupas deles, a comida, o idioma, até a música. E eles nunca sorriem e estão sempre encarando. Que história é essa? Talvez descubra agora. Vamos direto ao assunto. Como os alemães dizem saúde? 5 letras. Prost. Próximo, por que as casas alemãs têm persianas? Bem, para bloquear a luz. Estúpido, mas falando sério, na Alemanha, no verão, começa a clarear às 4 da manhã. Então, se você quer dormir no escuro, precisa de persianas. E claro, o segundo motivo é dificultar a entrada de ladrões na sua casa quando você está de férias. Os alemães dão gorjeta em restaurante? Os alemães dão gorjeta sim, mas não é algo obrigatório como nos Estados Unidos, por exemplo. Se você está satisfeito com o serviço, normalmente deixam a gorjeta. Mas não há regras para isso. Então normalmente você só arredonda o valor. Se você pagar 27 euros, você simplesmente dá 30, mas não há porcentagens fixas que as pessoas esperam receber. Então se você der 10%, isso já é uma gorjeta muito alta na Alemanha. E se você der mais, isso é loucura. Porque os vasos sanitários alemães têm uma prateleira? 2 motivos. Primeiro, ela também é chamada de prateleira de inspeção. Assim, ela permite que você dê uma olhada melhor no que saiu, entendeu? Conferir se está tudo certo. Você deve procurar um médico, comer melhor ou algo assim, entendeu? Segundo motivo, proteger o bumbum de respingos, beleza? Os alemães são amigáveis. Não. Eles podem até ser educados, mas não são simpáticos. Vá a Berlim uma vez de bom humor. Você sai deprimido. E não é porque seus níveis de serotonina foram reduzidos. Se é que você me entende. Próximo, por que os alemães falam bem inglês? É bem fácil para os alemães aprenderem inglês porque o inglês e o alemão derivaram da mesma língua. Centenas de anos atrás era a mesma língua. Inglês e alemão têm muito em comum. Então, para nós alemães é realmente assim. Se você tentasse simplificar o alemão, sairia o inglês. Tem uma estrutura e gramática muito semelhantes, mas de uma forma bem simplificada. E também, a TV alemã é péssima, os filmes alemães são ruins, os programas de TV são horríveis, basicamente é impossível de assistir, existem pouquíssimos bons. E muitos jovens como eu gostamos de assistir aos filmes no idioma original, em inglês. Porque as versões dubladas também não são lá essas coisas e é melhor ver o ator original falando, né? Por que os homens alemães são tão tímidos? Nós não somos tímidos. A gente só fala quando tem algo a dizer, sabe? A gente odeia conversa fiada, papo furado, não queremos fazer isso. Os alemães bebem cerveja quente? Não, só psicopatas bebem cerveja quente. A cerveja está sempre gelada, fica na geladeira. Mas às vezes você não tem uma cerveja gelada disponível, e aí algumas pessoas bebem ela quente, o que eu acho nojento. E faça o que fizer, nunca jamais coloque cubos de gelo na cerveja. Mesmo se ela estiver quente. Melhor beber quente, né? Por que os travesseiros alemães são quadrados? Não sei. Nunca questionei por que os travesseiros são quadrados. Por que as bolas são redondas? Por que o céu é azul? Eu tive que pesquisar o que eles queriam dizer com isso. Então, aparentemente, as camas alemãs têm travesseiros quadrados, enquanto em outros países os travesseiros são retangulares. Estrangeiros acham que travesseiros alemães não são confortáveis. São grandes e muito macios. Como um travesseiro pode ser macio demais, afinal essa é sua função. Ele precisa ser macio, fofinho. Mas o verdadeiro motivo, eu acho, é que os alemães gostam de dormir parcialmente com os ombros no travesseiro, não só com a cabeça. É simplesmente mais confortável. Faz sentido porque os alemães bebem água com gás. Não é óbvio? Porque tem um gosto melhor. Quem não gosta de bolhas, ou talvez tenha sido apenas uma estratégia de marketing muito boa das empresas alemãs de água para vender água mais cara para você. Por que a privacidade de dados é tão importante na Alemanha? Se você não sabia, os alemães são obcecados por privacidade online. Nas redes sociais, a maioria dos alemães nem usa o nome verdadeiro. Sempre somos muito cuidadosos com quem damos nossos dados. Para muitos estrangeiros, isso soa como loucura, e dizem que somos paranoicos. Mas se você olhar para a história não tão distante, e para o que outros países estão fazendo no mundo neste momento, não é paranoia, é bastante irracional. Os alemães não querem que todos saibam o que fazem, seja offline ou online. Isso não diz respeito a mais ninguém. Simples assim.
Por que os estudantes alemães batem na mesa? Se você não sabe do que se trata essa pergunta, os estudantes alemães, em vez de aplaudirem com as mãos, eles batem na mesa. Mas por que isso acontece? Isso não é algo novo para os estudantes alemães. Eles fazem isso há centenas de anos. Infelizmente, o motivo desse costume se perdeu na história, restando apenas suposições sobre sua origem. E algumas pessoas acham que é porque, quando estão escrevendo algo e não têm as duas mãos livres para bater, simplesmente batem com a outra mão. Outra teoria é que os acadêmicos daquela época queriam se diferenciar das pessoas comuns, dos camponeses. Então, em vez de aplaudir, eles batem. Como os alemães dizem Porsche? Parece tão ridículo. Eu estou dirigindo um Porsche. Não é Porsche nem Porsche. Porsche. Porque os alemães são tão inteligentes? Eles são mesmo. Quando olho para nossos políticos, não vejo nenhum. Esses alemães inteligentes que você menciona devem estar escondidos por aí. Se você quer dizer que sabemos multiplicar, quanto é 2 mais 3 e onde ficam os países, sim, isso é graças à educação gratuita. Como os alemães escrevem a data, é bem fácil. A gente começa pelo dia, depois o mês, depois o ano. Lógico, né? Os alemães são altos? Segundo as estatísticas, os alemães têm em média 172,87 centímetros de altura, o que os coloca em 13º lugar no mundo. Então acho que os alemães são relativamente altos em comparação com o resto do mundo. Próximo. Por que os trens alemães estão sempre atrasados? Ouviu isso, Deutsche Bahn? Você está arruinando nossa reputação no mundo. Vou enviar isso para o governo. Espere. A Deutsche Bahn pertence ao governo. Droga. Não sei como esse mito surgiu no mundo, mas alemães e eficiência, isso é um mito. Como os alemães comemoram a Páscoa? Caçando o coelhinho da Páscoa e roubando seus ovos. Apesar da Páscoa ser um feriado religioso, acho que a maioria dos alemães nem sabe disso e só acha que tem que procurar ovos na grama e comer chocolate o dia todo. Por que os médicos alemães são tão ruins? Ah, a Alemanha perdendo mais uma fama, né? Mas não sei se isso é só lá. Acho que a maioria dos países tem médicos ruins. Mas se você me perguntar, é porque a maioria dos médicos na Alemanha, mais de 50%, tem mais de 60 anos, então eles são bem velhos. Eles vão se aposentar em breve e parecem não se importar mais com nada. E também, como eles já estão velhos, muitas vezes eles se apegam a métodos ou conhecimentos que já não estão mais atualizados, sabe? Os alemães são vikings? Infelizmente, os alemães não são vikings. Eles vêm da Escandinávia. Embora uma vez eu estive em Malmö, na Suécia, e eu parecia mais viking do que qualquer pessoa que encontrei lá. Isso foi estranho. Talvez eu deva gravar vídeos sobre vikings. Por que os impostos na Alemanha são tão altos? Eu me faço essa pergunta todos os dias, mas acho que é porque a Alemanha é um estado de bem-estar social. Tem educação gratuita, ótima infraestrutura. Se você estiver desempregado, não precisa temer passar fome ou dormir na rua. O governo cuidará de você. E essas coisas têm um preço, que são os altos impostos, eu acho. Como os alemães veem a Segunda Guerra Mundial? Acho que esqueci algumas salsichas no carro. Já volto. Por que os caras alemães são tão atraentes? Africanos. Próximo. Como os alemães ensinam a Segunda Guerra Mundial? Ah, droga. Certo, os professores geralmente dizem isso. Nós perdemos, isso é uma droga. Mas a gente aprende com isso e faz melhor da próxima vez. Não, essa pergunta na verdade é complexa demais para responder rápido, mas eles ensinam de forma bem objetiva, só apresentam os fatos e tudo mais. Mas os professores também fazem a gente carregar um pouco de culpa como estudante por ser alemão. Mas é estranho, sabe? A geração de hoje não tem nada a ver com as pessoas que participaram da guerra, sabe? Mas mesmo assim a gente ainda tem que ficar com peso na consciência. Como os alemães chamam a Alemanha? Bom, a gente diz Deutschland. Satisfeito? Alemães falam holandês? Não, alemães não falam holandês automaticamente. Embora alemão e holandês sejam línguas bastante parecidas, então quando lemos algo em holandês ou ouvimos alguém falando em holandês, entendemos talvez 50% de tudo, talvez até mais. Alemães são religiosos?
Se forem idosos, acima de 60 anos é provável que sejam religiosos. Já entre jovens é bem improvável. E se olharmos as estatísticas, na verdade menos de 50% de todos os alemães são membros de alguma religião. Então todos eles vão para o inferno. O que os alemães encaram é porque os alemães são pessoas muito curiosas. Sempre queremos saber o que acontece ao nosso redor, o que o vizinho está fazendo, o que você está fazendo na rua. E ninguém nunca nos disse que isso é falta de educação. É assim mesmo. Certo, essas foram todas as perguntas de hoje. Se você tiver mais alguma, por favor, deixe nos comentários abaixo. Vou tentar responder e te vejo no próximo vídeo. Valeu!